Olá pessoal, bom dia. Chegando com mais uma aula de língua portuguesa, professor Francisco Neves, e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre ortoépia ou ortoepia, né, e prosódia. Eu falei ortoépia porque também aceita, claro que deveria ter um acento no S se fosse ortoépia. Do jeito que está aqui, a gente pronuncia ortoepia, mas aceita dupla pronúncia, né? Pode ser uma ou outra. Vamos aqui ver um breve conceito e depois a gente vai para os exercícios envolvendo esses dois conteúdos. Ortoepia, o que é? Né? Refere-se à forma como as palavras devem ser pronunciadas. Aí vai incluir o que? O som das vogais, o timbre, a articulação das consoantes e a ausência ou adição de fonemas. O erro, né, o erro cometido é a cacoépia, perdão, cacoépia. Aí eu coloquei alguns exemplos de erros, né, de ortoepia ou ortoépia. Muitas pessoas falam guspe ao invés de falar cuspe, né? Outras advogado em vez de falar, de pronunciar advogado. Estrupo em vez de estupro. Aí tem caderneta em vez de caderneta e pneu em vez de pneu. Esses são alguns erros comuns de ortoepia, que é a cacoépia, né? O erro a gente chama de cacoépia. Você viu aí que é tudo relacionado à pronúncia das palavras, aliás, à pronúncia dos fonemas, dos sons, dos sons, né? A gente fala fonema, a gente se refere ao som, aquilo que a gente pronuncia, como nós pronunciamos. E o outro é a prosódia, que é o estudo correto da acentuação das palavras, ou seja, qual é a sílaba pronunciada com mais força que a gente chama de sílaba tônica. E o erro, né, quem comete esse erro comete uma silabada. Eu coloquei alguns exemplos. Isso aqui é bem comum, né? Rúbrica, uma palavra aí está como paroxítono, mas o correto é rubrica. É, aliás, aqui está proparoxítona, né? A palavra rubrica, ela é paroxítona. Sútil também, né? Ao invés de sutil. E condor ao invés de condor. Condor aqui está sendo, nessa primeira parte aqui, ela está sendo uma palavra paroxítona, mas na verdade ela é uma palavra oxítona que a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte é a sílaba do, a última sílaba da palavra, portanto, sendo aí uma palavra oxítona ao invés de paroxítona. É isso aí, pronto. Isso é um breve resumo do que é. Tem aí os exemplos, né? Pausa o vídeo e é, releia, veja os exemplos, pesquise também. Ou aqui foi só uma breve aula, né? Um breve momento para vocês terem aí a noção do que é, é prosódia, né? E ortoepia, ortoépia. Como já falei, ela aceita dupla pronúncia e também, claro, dupla escrita. Agora a gente vai para o exercício. As turmas, né? A turma do oitavo ano que foi aplicado esse exercício em sala e a gente vai agora fazer a correção do exercício. São apenas três questões, né? Três questões que foram passadas em sala e a gente agora vai fazer a correção. Bem breve. Aí tem o texto, né? O texto, o nome do texto é bicicletar. E não vou ler o texto porque fica muito longo o vídeo, então eu vou deixar aí para vocês lerem, né? E resolver, claro, já deve ter resolvido porque a atividade foi passada em sala. Vamos lá. No primeiro parágrafo, há duas palavras que apresentam a sílaba GUI, G-U-I, né? É a palavra extinguirão e guilhotina. Essas palavras admitem dupla pronúncia na sílaba GUI? Não, pessoal. A gente viu aí, foi explicado que algumas palavras admitem dupla pronúncia. No vídeo que eu fiz aqui eu não expliquei isso porque ficaria muito longo, mas tem aí no material, no livro didático, que elas não aceitam dupla pronúncia. É só gui, não é gui, né? Não pode ser gui ou gui. A gente viu que tem algumas palavras com GU que aceita a dupla pronúncia, mas nesse caso não. B. Faça uma breve pesquisa no dicionário na internet e encontre um sinônimo para substituir cada uma dessas palavras sem mudar o sentido delas. Então, vamos lá. Extinguirão é a mesma coisa de
desaparecerão ou serão eliminados, né? Uma coisa que é extinta, uma coisa, algo que desaparece ou que foi eliminado. E guilhotina é cadafalsos patíbulos. Esse aí é o significado que, claro, de acordo com o contexto, né? De acordo com o contexto lá, que não vai mudar o sentido, nem o sentido, né? O sentido de nenhuma dessas palavras. Segunda, o texto faz uma previsão a respeito dos veículos pesados nos dias atuais. Segundo o texto, no futuro, eles serão peça representativa da modernidade ou da antiguidade? Logicamente que da antiguidade, né? Você já está falando que, com relação ao futuro, essas peças elas serão da antiguidade. Letra B. As palavras destacadas no item A poderão ser consideradas sinônimas nesse contexto? Qual delas poderia ser substituída por atualidades? Não, né? Lá não são palavras sinônimas. Sinônimos que têm o quê? Significados, vamos dizer assim, parecidos, né? Sinônimos. Nesse contexto, a palavra modernidade são antônimas, palavras de sentido contrário. Antônimo, sinônimo, palavras de mesmo sentido, né? E antônimos, palavras de sentido contrário. A palavra modernidade poderia ser substituída pelo sinônimo, né? Atualidade. Essa é a palavra que poderia substituir atualidade. A palavra antiguidade admite duas pronúncias, quais, aliás, é uma afirmação. A palavra antiguidade admite duas pronúncias. Quais são elas, né? Pronto, a sílaba gui pode ser pronunciada como gui, gi, né? Gui, antiguidade, ou gui, que seria antiguidade. Então, nesse caso, é o uso facultativo, que a gente já viu aí, né? Que algumas palavras podem ser utilizadas, pode ser pronunciado ou não a letra U. Nesse caso aí de antiguidade ou antiguidade, né? Ela aceita essa dupla pronúncia. Terceira, no texto foram empregadas as palavras expostas e silenciosas. Observe as variações gráficas dessas palavras quando flexionadas no feminino e no plural. Exposto, feminino exposta e plural expostos. Silencioso, silenciosa e o plural silencioso. Que variação ocorre no timbre da vogal tônica no feminino e no plural dessas palavras quando comparadas ao masculino? Então, se a gente observar, quando eu falo silencioso, vou pegar só o segundo exemplo. Silencioso, silenciosa, silenciosos. A vogal O, né, no caso seria O, que é fechada, passa a ser aberta em expostas, aliás, exposta, exposto, expostos, silenciosa e silenciosa. Mudou o timbre, a vogal que era fechada, O, passa para a vogal aberta, O. Então, pessoal, é só isso, né? E a correção da atividade. Espero que todos tenham aí conseguido resolver e tenham entendido bem o conteúdo. Qualquer dúvida, a gente está à inteira disposição para esclarecer. Um abraço, bom dia, bons estudos.